Oi! Hoje vamos entrar na nossa segunda aula, que se intitula O que define um revisor? É importante lembrar que ainda que você trabalhe com enunciados criativos, como um texto ficcional ou poemas, não há uma forma totalmente livre da língua, já que é pelo sistema da língua que nós nos expressamos. Então, como a gente trabalha dentro de um sistema, e esse sistema não é exclusivamente nosso, embora a linguagem que a gente vai se expressar vai ser nossa, é importante frisar que não há um tipo de iluminação criativa. O autor e o revisor, eles vão trabalhar arduamente e delicadamente e detalhadamente para chegar no resultado final. Então, o que o revisor vai revisar? Bakhtin, no livro Estética da Criação Verbal, vai nos dizer o seguinte: a oração, enquanto unidade da língua, assim como a palavra, não tem autor, não é de ninguém, sendo somente quando funciona como enunciado completo que se torna expressão individualizada da instância locutora, numa situação concreta. No caso da literatura, o autor ele ainda integra essa enunciação na voz de um narrador, e esse narrador ainda pode estar contando a voz de uma outra personagem, ou seja, a gente teria aí 3 níveis para essa enunciação. E é a partir daí que o Bakhtin se pergunta, no outro livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem, como na realidade aprendemos o discurso de outrem? Como o receptor experimenta a enunciação de outrem na sua consciência que se exprime por meio do discurso interior? Então, fica claro que o revisor ele não vai poder ser um leitor iniciante. E quando eu falo leitor iniciante, eu estou falando em 2 sentidos. Primeiro, na vida, obviamente ele vai ter que ter feito muitas leituras antes de chegar no processo de ser um revisor, e também no texto que ele vai revisar. Ele não pode simplesmente começar a revisar detalhadamente sem nunca ter tido acesso ao texto, ao projeto desse texto, ou sobre o que ele se trata. Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin pontua isso aqui: as significações lexográficas das palavras da língua garantem sua utilização comum e a compreensão mútua de todos os usuários da língua. Mas a utilização da palavra na comunicação verbal ativa é sempre marcada pela individualidade e pelo contexto. Todas essas mudanças têm que ser feitas com muito cuidado, para que não se modifique uma expressão da linguagem do autor, e sim apenas se adapte para o recebimento do leitor. Então, olha só, o revisor ele vai trabalhar com tudo, ele vai trabalhar com a interação verbal, por exemplo, se há um diálogo entre um personagem e outro, ele vai trabalhar com o contexto em que foi produzida aquela obra, e ele vai trabalhar também com o contexto em que vai ser recebida essa obra. E ainda, no caso da literatura, ele vai ter que trabalhar com o contexto em que está inserida essa obra. O autor Bakhtin resume, no mesmo livro que a gente estava falando antes, Estética da Criação Verbal, o seguinte: o escritor é aquele que sabe trabalhar a língua situando-se fora da língua. É aquele que possui o dom do dizer indireto. Então, para a gente continuar nessa leitura acadêmica, mas passar por uma coisa mais pragmática e não tão subjetiva como quanto a gente vinha falando, a gente vai ver conceitos de mais 2 autores. Costa Valls cita os autores Belgrand e Dressler no seu livro Redação e Textualidade. Então ela vai falar de quais são esses fatores pragmáticos de acordo com os autores. Em primeiro lugar, a gente vai ter a intencionalidade do que está sendo escrito, ou seja, o que o autor quer dizer, quer significar com aquilo que ele colocou no texto. Em segundo lugar, então a gente vai trabalhar com a aceitação do leitor, ou seja, essas informações que foram colocadas pelo autor de forma intencional no seu texto vão ter que ser autênticas, vão ter que ser relevantes, vão ter que apelar para alguma coisa no leitor. Pode ser a necessidade, você pode estar fazendo essa leitura por causa do trabalho, pode ser por prazer, pode ser uma obra que queira incitar algo, mas de alguma forma ela tem que entrar em comunicação com o leitor, então ela tem que ser aceita pelo leitor. Uma outra forma de buscar essa aceitação é sempre trabalhar com objetividade e clareza. Isso não quer dizer que você não possa trabalhar de forma subjetiva, mas se o leitor não conseguir fazer ideia ou não conseguir formar o texto na cabeça dele, ele simplesmente não tem como aceitar esse texto. Claro que podem haver mudanças por estilos, lembrando que elas, como fator 1, devem ser
intencionais. Mas se elas forem só intencionais e não aceitas, a gente perde um dos fatores pragmáticos da textualidade. Em terceiro, a gente vai ter que se atentar para a situação, ou seja, em que contexto está sendo produzido e recebido esse texto. Por exemplo, pode ser um relatório de cumprimento de objeto de um projeto social de uma organização não governamental. Esse relatório ele vai ser lido por quem financiou, em geral, esse projeto. Quem financiou esse projeto já conhece todo o projeto, já conhece todo o detalhamento e já conhece tudo que foi planejado. Então, o autor desse relatório ele vai poder se valer dessa intertextualidade com o projeto anterior para fazer um relatório. É diferente se você for fazer um relatório para o público em geral, por exemplo, que talvez não vá ter essas informações. A situação comunicacional daquele texto vai ter que ser analisada na hora, obviamente, da construção, mas também na revisão dele. Em quarto, nós temos a informatividade desse texto, que tem que ser suficientemente nova, mas também suficientemente aceita, entendível pelo leitor. Ele tem que ser informacionalmente em algum ponto previsível, mas não totalmente previsível. Não só porque isso vai ser chato, e sim porque um texto que é totalmente previsível, em geral, é uma cópia de um outro texto que já existiu. E aí a gente chega no nosso quinto e último item da textualidade, que é a intertextualidade. Ou seja, claro que os textos podem conversar entre si e claro que é muito difícil fazer uma medição da intertextualidade. O importante é que essa intertextualidade tem que ficar clara ou por um fator implícito ou por um fator explícito. O que não pode acontecer é que o autor dê a entender de que aquela criação, aquela informação é dele. É importante que fique claro para o leitor que ele está se valendo de algum outro texto ou para criar um efeito, ou para fazer uma citação, ou para trazer uma ideia. A revisão como prestação de serviço. Então a gente já viu o que o revisor vai fazer e com o que ele vai trabalhar. Claro que a gente vai entrar em mais detalhes no processo lá no final do nosso curso. Mas então vamos entrar agora no que tipo de profissão o revisor vai ter. Primeiro, o revisor ele vai ter um trabalho de colaboração. Ele não está fazendo um julgamento, ele não está fazendo uma análise para um prêmio, por exemplo. Ele vai colaborar com o autor, com o editor e com as outras pessoas envolvidas na criação daquele texto para gerar um produto final. O que ele está ali para buscar é um texto inteligível, coeso e coerente. Tudo isso, especialmente ser coeso e coerente, não tem a ver com o que eu, revisor, considero como coerência e coesão, e sim como o que o sistema considera e como o que o texto quer expressar vai ter como coerência e coesão. Então dá para ver que é uma tarefa bem complexa com um objeto que já é bastante complexo. Então, por mais que a gente trabalhe com um produto pronto, que é o texto, a gente não vai trabalhar fazendo um produto, e sim a gente vai trabalhar com uma prestação de serviços às pessoas que criaram aquele produto. Porque aquele produto, ele já está feito. A gente vai trabalhar com uma obra que já está criada. Isso vai ser diferente do que é um trabalho no editor. Isso tanto na literatura, como por exemplo no ambiente jornalístico. Esses trabalhos, eles ainda estão na criação do texto. Aquele texto não vai estar pronto ainda, ele não está completo em tudo que ele quer expressar. E as interferências que vão ser feitas pelo editor ou pela editora vão ser mais específicas para a criação de um efeito, a criação de um texto concreto, a criação de algo que se deve expressar. Então, se nada disso é o trabalho do revisor, o que afinal a pessoa revisora vai fazer? Bom, a pessoa revisora ela vai olhar para as palavras, ela vai pegar ali e olhar para o texto e ver se as grafias, por exemplo, estão corretas, se a ordem das palavras está de acordo com aquilo que o texto quer expressar, de como as orações estão colocadas, enfim, ele vai trabalhar com essa concretude, com a concretude da palavra que já está ali no papel, seja ele virtual ou não. É importante atentar que até a grafia de uma palavra ou até a mudança de uma vírgula pode trazer grandes mudanças na significação daquele texto, no que aquele texto queria expressar, no que aquele texto foi feito para expressar. Então, até essas mudanças têm que ser feitas com muito cuidado. Claro, elas têm que depois passar pelo crivo do autor do texto.
E quando a gente fala em autor, sempre coloque na sua cabeça que não é necessariamente num autor literário. Vamos pensar num relatório, por exemplo, um relatório financeiro, bem longe de um texto literário. Você já imaginou um zero fora do lugar? Você já imaginou se você presume que aquele zero está fora do lugar e faz uma alteração que simplesmente muda uma informação completamente importante? Esse é um dos maiores crimes que o revisor pode cometer, é fazer mudanças demais, ou seja, gerar uma mudança na significação daquele texto que ele está revisando. No caso dos textos literários, você pode imaginar, por exemplo, o final da fala de um personagem com reticências, onde na verdade deveria haver um ponto final, porque o que aquele personagem estava expressando era uma finalização em algum aspecto da conversa. Já imaginou fazer essa diferença sem pelo menos se comunicar com o autor? É importante entender se aquela reticência estava ali, por que ela estava ali. E se aquelas reticências estavam ali por uma maneira proposital, talvez, se não ficou claro para o revisor, seja interessante a conversa com o autor do texto para tentar entender se vai ficar claro também para o leitor. Esse tipo de mudança ajuda também no processo. Se você fica se perguntando se o editor não poderia fazer isso, provavelmente passou-se por essa discussão, mas esse ainda é um terceiro olhar sobre o texto. Então, é sempre interessante tirar essas dúvidas. Então, fica claro aqui duas coisas. Primeiro, por mais que a gente trabalhe com produto, a gente vai trabalhar com prestação de serviços, porque a gente está servindo ao processo final de elaboração de uma obra, a um processo de como entregar esta obra pronta, que já é recebida pronta, mas como entregar ela da melhor forma para o público leitor. A segunda coisa que fica clara para a gente é que dá para ver que o campo de atuação do revisor é bastante grande. Vai ser tanto para toda a indústria de literatura, como para todas as profissões que talvez exijam uma revisão de qualquer texto, especialmente os informacionais. E além disto, é fácil observar, e o autor Markowski também traz no livro Gênero Textuais, Definição e Funcionalidade, desses novos gêneros que estão surgindo. Narrativas que se interconectam, que têm participação de redes sociais, de filmes, de séries. Tem muita coisa nova acontecendo e tudo isso precisa de uma avaliação de revisão, ou seja, de como esse produto vai chegar no final. Então, o revisor também vai ter que se preparar para lidar com todas essas novas linguagens que estão sendo aceitas e que estão sendo consumidas pelos leitores. Um especialista em um texto. Lembra que a gente falou de que o revisor não vai poder ser um leitor iniciante, nem na vida, nem no texto? A gente vai ler dois exemplos aqui que vão nos ajudar a entender o quão especialista um revisor vai precisar ser. Nós esperamos ofegando e podíamos esluchar os miriquinhas serenantes indo para o leste. Por isso sabíamos que agora estava tudo bem. Mas o coitado do Tosco ficava olhando para as estrelas, os planetas e a luna com a rota escancarada, como um garoto que nunca tinha vigiado essas coisas antes, e disse: "O que será que existe nelas? Como deve ser lá em cima, naquelas coisas?" Esse aqui é o livro Laranja Mecânica. Ele tem uma linguagem bastante específica. Se a gente chegar naqueles fatores pragmáticos e lembrar do quanto essas novas informações têm que ser previsíveis, mas também têm que ser interessantes ao leitor, ele se encaixa bem. No momento que você vai criar uma linguagem nova, você tem que atentar para que palavras totalmente desconhecidas se encaixem em contextos e sejam facilmente entendidas pelo leitor. Nesse texto aqui ainda tinha mais uma diferença bem grande para o revisor, que era lidar com a revisão de um texto que não foi originalmente escrito em português. No caso, aqui a revisão foi de Mônica Amada e Esther Lucas. Nós vamos entrar em um outro texto, nesse caso um pouco diferente, já que trata-se de uma graphic novel, ou seja, de uma história em quadrinhos que vai se valer, além da linguagem verbal, da linguagem imagética. Por isso, a gente vai acompanhar essa história com a imagem para que vocês possam entender um pouco melhor como se dá essa linguagem.
Essa verbogaravia inentendível poderia ser linguática? Faz diferença? Ele vai nos pisotes persar tramolhada dele afora. Adeusinho, adesão, pog, meu velho. Atenção todo mundo, ninguém se comova. Você, paludoso arrastento, precuide-se para uma demonstrificação. Não, estrigiforme, essa velha brotoejeira enferrujada é insegura. Então, aqui a gente também tinha uma situação de uma tradução, de uma revisão dessa tradução, com um tipo de linguagem totalmente novo. Diferente do caso do Laranja Mecânica, que fez algumas criações de palavras que misturavam diferentes línguas, aqui a gente trabalha com a mesma base de radicais de uma língua, mas com uma combinação diferente desses radicais, criando palavras juntas, totalmente diferentes da que a gente conhece, mas com radicais que a gente está acostumado. Então, é bem interessante a gente ver o quão especialista o revisor vai ter que ser para lidar com esse tipo de texto. Esse aqui, então, é O Monstro do Pântano e foi revisado por Iris Medeiros. Você consegue, então, imaginar o que passaram os revisores desses textos? Não adiantava só eles serem ávidos leitores e especialistas em revisão, eles tinham que se tornar especialistas naquele texto que eles estavam revisando e na linguagem que estava sendo utilizada. Fora desses extremos, ainda assim, é muito comum que os textos tenham algum tipo de datação, ou seja, que eles apresentem gírias da época ou gírias inventadas, que eles apresentem expressões ou modos de se construir frases que não são mais usados. E tudo isso faz parte do desafio. Como a gente viu há pouco nessa aula, essas linguagens precisam ser estranhas o suficientes para causar essa impressão de diferença no leitor, mas elas também precisam fazer parte, de alguma forma, do sistema da língua para que ele consiga compreender o que está escrito naquele texto. Então, os desafios de contexto do revisor são 2 ou 3, dependendo do tipo de texto. O primeiro é o contexto real de produção desse texto. Em que contexto ele foi produzido? Quem é o autor? Quando ele está sendo produzido? Em que momento da linguagem do sistema ele está sendo produzido? Porque as palavras também mudam de significado. O revisor ele vai ter que ou estar naquele mesmo contexto ou saber qual é o contexto para conseguir fazer a revisão. O segundo, que pode ser um pouco mais opcional, é o contexto criado para o texto. Isso acontece geralmente em textos ficcionais. Qual é o contexto em que aquela situação está acontecendo? Isso pode acontecer também numa criação de um contexto no futuro, que foi o caso que a gente viu do livro Laranja Mecânica, onde o autor imaginou como seria a linguagem usada pelos personagens que ele inseriu. Então, tudo isso tem que estar ciente na cabeça da pessoa revisora quando ela começar o trabalho. E o terceiro contexto é o contexto de recepção. Pode acontecer, por exemplo, de uma retradução do livro Dom Quixote. Ele foi escrito há muitos anos atrás. Então, mesmo em espanhol, ele apresenta expressões que já não fazem mais o mesmo sentido. Como que essas expressões vão ser apresentadas para o leitor? Para que ele não perca o seu sentido único de expressão de linguagem, mas que ele também seja inteligível. Além do domínio desses 3 contextos, a gente também espera que o revisor tenha um domínio discursivo da área onde ele está trabalhando. Como estabeleceu o autor Marcuski no livro que a gente já citou antes, os domínios não são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante específicos. A gente pode pensar nesse exemplo como o caso do discurso jurídico, por exemplo. Há um domínio discursivo de como se dá a uma relação textual e, inclusive, esse domínio discursivo também muda com o tempo. Então, para ser especialista, além do domínio daqueles 3 contextos, ou 2, dependendo do caso que a gente falou antes, além de ter o domínio discursivo da área para a qual ele está trabalhando, o revisor, para ser especialista em um texto, ele ainda precisa de 3 tipos de conhecimentos, e esses são mais externos à revisão propriamente dita. Esses 3 conhecimentos eles têm que estar alinhados em constante atualização, e são eles: o primeiro, o linguístico. O revisor tem que ter profundo conhecimento da língua para a qual ele revisa, ou seja, do sistema em que os textos que ele recebe vão ser produzidos.
ele também tem que ter conhecimento de como esse sistema pode ser dobrável no uso das linguagens. Segundo, textual. Antes, ele precisa conhecer textos diversos e precisa conhecer o texto no qual que ele está trabalhando e como se constrói o texto, como se estrutura um texto. E o terceiro conhecimento é o conhecimento de mundo enciclopédico. Pode se dar, por exemplo, quando se está revisando um texto que faz uma intertextualidade implícita com um poema. Ou seja, como que o revisor vai saber se aquilo vai ser inteligível para o leitor dele, se ele mesmo não conhece a intertextualidade daquele texto? Copydesk e editor, ou que o revisor não é. A gente viu antes nessa aula de que há várias outras profissões que estão conexas ao revisor, à pessoa revisora. Então é difícil às vezes saber onde está o limite dessa diferença com as outras funções que podem ter as pessoas envolvidas na produção de um texto. Então vamos ver primeiro o que é um copydesk. Copydesk é um profissional que vai trabalhar com deixar um texto pronto para ir para uma impressão. O copydesk ele vai querer cortar e simplificar o texto, deixar ele pronto para um formato bem específico e para ser recebido facilmente pelo leitor. Ele tem um profundo conhecimento do que vai ser esse leitor e um profundo conhecimento do formato para o qual esse texto tem que obedecer. O nome copydesk vem de copy e desk, nas palavras em inglês, que literalmente são copiar na mesa. Isso vem do trabalho principalmente em jornais, em que se tinha que encaixar aquele texto numa diagramação específica do jornal, num espaço onde haviam imagens, onde haviam títulos, subtítulos. Então, o copydesk recebia aquela matéria bruta e adaptava ela para aquele formato. Então, ele fazia várias interferências no texto e tinha muita ciência do que o editor do jornal queria, do que era a linguagem do jornal e do formato para o qual ele tinha que adaptar aquele texto. Em geral, ele não vai ser a última pessoa a ler aquele texto, e sim, a última pessoa a ler aquele texto vai ser o revisor. Então, no caso do editor, esse trabalho é parecido. O editor ele vai fazer cortes, ele vai fazer simplificações, ele vai fazer discussões com o autor para ver como que aquele texto pode ser finalizado, como aquilo pode virar uma obra final. Para ter uma ideia de diferença, por exemplo, num livro de poemas, quem vai dar uma analisada no ritmo e talvez fazer correções no ritmo daqueles poemas é o editor. No caso do revisor, ele vai revisar a palavra lá já colocada. Ele não vai atentar para o ritmo daquele poema, mas ele pode atentar, por exemplo, a ver que aquele ritmo foi cortado na hora da diagramação e uma palavra ficou numa outra linha e que isso talvez interfira no ritmo. Ou seja, ele está revisando uma coisa que não foi uma escolha do autor de apresentar o texto daquela forma. E nisso sim ele vai poder interferir para garantir que o ritmo pensado pelo autor e pelo editor esteja no produto final. Até que ponto o revisor interfere no texto? Falando então dessa diferença que existe entre os atores que estão incluídos na criação de um texto, começam a surgir dúvidas para o revisor de até onde ele pode interferir num texto. Vamos então pensar juntos num exemplo que já aconteceu na vida real mais de uma vez. Uma pessoa escreve um diário, sem pensar em publicar esse diário no futuro, simplesmente para ela própria. E depois de muitos anos com essa pessoa já falecida, por causa de uma importância histórica, biográfica ou os dois, esse texto é escolhido para ser publicado por uma editora. Como fazer o processo de revisão sem ter o contato com esse autor? Como disse Bakhtin em Estética da Criação Verbal, a revisão vai depender da esfera de comunicação. Ou seja, de acordo com as palavras de Bakhtin, ele tem que ter um acabamento que condiga com a atitude responsiva que ele espera, que no caso, por exemplo, de um relatório é um entendimento total e completo, bem objetivo do que foi a realidade daquilo que foi feito. E o trabalho do revisor, ele não se dá por produto, como a gente falou. Então, ele não se dá pelo número de alterações que são feitas no texto. Ainda que elas sejam poucas, o trabalho vai ter que ser muito árduo, muito delicado, muito dedicado, para ter um resultado final ótimo, de excelência. A atividade de hoje, então, vai ser
revisar um texto, olha só. Esse exercício que a gente vai fazer hoje não é obrigatório, mas eu recomendo fortemente que você faça ele, porque daí depois a gente vai ter um nível de comparação de como foi revisar um texto no início do curso e depois de como vai ser revisar um texto no final do curso. Você vai poder completar esse exercício de duas formas. A primeira, para a qual eu não sou muito favorável, é pegar esse texto que vai estar aqui embaixo, imprimir ele, de preferência com bastante espaçamento, e depois fazer a revisão à mão. Depois você vai ter que tirar uma imagem nítida desse texto e mandar ele de volta para mim, para que a gente possa discutir as alterações que foram feitas ali. A segunda forma, que é a que eu aconselho para que você já comece a trabalhar com uma revisão de texto nos programas em que você vai fazer ela, é trabalhar com um editor de texto. Assim, você vai poder revisar a sua revisão, ou seja, você vai poder atentar para as mudanças que você fez, inclusive trocar alguma no meio do caminho, então ele dá uma fluência para o trabalho muito melhor. Caso você nunca tenha feito uma revisão num editor de texto, saiba que não é simplesmente pegar aquele texto e fazer alterações sem que elas fiquem visíveis. É muito importante que essas alterações fiquem visíveis. Então, se você nunca fez isso, não se preocupe. Vai ter um outro vídeo aqui embaixo ensinando a como fazer correção de texto e alterações em 3 editores de textos diferentes. Você vai simplesmente fazer as alterações que acha necessária. Claro, quando as alterações não forem muito óbvias, por exemplo, uma grafia que está errada, você só vai corrigir. Mas se você, por exemplo, pensou que precisa fazer uma mudança numa vírgula, uma mudança numa oração, que vai ter alguma mudança no significado que você entende, que é o que o autor queria dizer, mas não conseguiu colocar de maneira correta, quando você fizer essa alteração, eu também vou querer que você adicione comentários, também vai estar ali embaixo ensinando como fazer, do porquê que você fez a alteração, ou seja, o que você acreditou que deveria ser melhorado ali naquele texto e que precisava da sua interferência. Então, se você precisa de ajuda para fazer essas correções nos editores de texto, dá uma olhada no vídeo ali embaixo e a gente se vê na próxima aula.